Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio mais especial desse podcast, o episódio número 100. Aquele episódio que a gente vai celebrar 2 anos de Branding Tudo Podcast. Por incrível que pareça, calhou exatamente no episódio número 100. E a gente tá aqui para aprender coisas, a gente relembrar coisas, a gente pensar na trajetória desse podcast. E eu quero revisitar junto com vocês, cidadãos, porque vocês fizeram parte dessa construção, desse crescimento. E eu gosto muito de sempre lembrar das nossas origens, de onde a gente saiu, de onde a gente veio. Gosto de olhar para a evolução, gosto de olhar que o episódio 1, ele começou de um jeito e hoje a gente está no episódio 100 e olha quanta coisa já aconteceu, quantas coisas já mudaram. A gente gravava só pelo áudio, depois a gente foi pro estúdio, depois a gente tem corte, a gente não tinha convidado, a gente passou a ter convidado, enfim, muita coisa aconteceu, mas esse episódio vai ser um episódio muito especial e eu quero que você fique até o final junto comigo pra gente relembrar, porque relembrar é viver. Eu tô muito empolgado, você deve estar ouvindo pela minha voz, deve estar me vendo aqui no vídeo e sabe que pra mim é um marco muito incrível. Eu não vi a hora de gravar esse episódio. Eu tava desde o ano passado contando os dias. Vai chegar o episódio 100, vai chegar a gravação do episódio 100 e chegamos. Mas antes, para não perder o costume de quem está aqui, cidadãos da Galileia, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que vai ajudar a sua marca a encontrar identidade, posicionamento e expressão. Então, se você está precisando de alguém de alguma consultoria que ajude a sua marca a ir para o seu próximo nível, para que ela se reposicione da forma correta, para que ela se diferencie dos seus concorrentes e você ainda tenha uma entrega de uma marca mais humana e mais responsável, contrate a Galileu Branding. Então é só acessar galileunogueira.com/contato, colocar um pouco das informações sobre a sua empresa, que a minha equipe vai entrar em contato com você, marcar uma reunião, entender um pouco mais do seu negócio e a gente vai fazer uma proposta gostosa para atender a sua empresa. Além disso, se você chegar no final desse episódio e adorar, você dá 5 estrelinhas e manda para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast. Tem que mandar, porque senão a gente não cresce, mais pessoas precisam ter acesso a um conteúdo de qualidade, gratuito, que não tem isca aqui pra ficar vendendo produto, que não é conteúdo superficial pra ficar engabelando vocês pra vender coisa, pelo contrário. Cada episódio é uma aula, e eu sei disso, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, porque eu sei que as pessoas precisam ter o conteúdo. Se elas querem estudar comigo, se elas querem investir num curso, eu sei que isso vai ser uma consequência de todo o trabalho que está sendo feito, mas eu não vou abrir mão de entregar um conteúdo de qualidade simplesmente para poder ficar fazendo um monte de estratégia de vendas para poder comprar coisas. Compra quem quer, estuda quem quer, e quem quer se tornar especialista em branding vai procurar algum dos cursos BDP, seja ele introdução, imersão, especialização. É uma decisão sua e eu adoro vocês por causa disso, porque vocês, quando decidem estudar, vocês decidem estudar mesmo. Beleza? Vamos ao episódio número 100, sejam muito bem-vindos, vamos comemorar juntos. E esse episódio vai ser muito especial, porque é uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do Branding Tudo Podcast, ao longo de todos os episódios que foram gravados. Eu preciso lembrar vocês alguns marcos. O primeiro episódio do Branding Tudo Podcast subiu no dia 20 de janeiro de 2022. Hoje, que estamos gravando aqui, hoje é dia 24 de janeiro de 2024. Ou seja, o episódio número 100 coroa 2 anos de Branding Tudo Podcast. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que eu falei no episódio da exaustão de construção de marca, mas eu quero retomar aqui. Já são 2 anos gravando novos episódios todas as quartas-feiras, ininterruptamente, e subindo episódios novos toda terça-feira, ininterruptamente. Ou seja, exige uma dedicação para que você tenha um podcast muito bem sucedido. Exige uma dedicação para você construir conteúdo de qualidade. Exige uma dedicação para você fazer uma pauta legal. Existe uma equipe maravilhosa que me acompanha ao longo desses 2 anos, que agenda os convidados, que sugere pauta, que faz toda a logística para o convidado estar aqui no estúdio e que a gente consegue, inclusive, criar episódios muito mais gostosos justamente porque eu tenho uma equipe muito incrível. Então eu não posso começar o episódio sem agradecer ao Team Gales. O Team Gales é o time que me dá todo o suporte, porque eu preciso. Eles são minha vida, basicamente, porque eles fazem isso acontecer de uma maneira incrível. Nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, aqui no Spotify, no YouTube também. Então, assim, Team Gales, vocês são foda. A minha trajetória foi construída com vocês. Eu não tô sozinho nessa jornada. Se eu sou o que eu sou aqui é porque todas as pessoas que passaram pelo Team Gales me ajudaram a estar neste lugar. Então eu sou muito grato a vocês. E eu sou grato aos cidadãos, é claro, que vem dando audiência desde o episódio 1 ao episódio 100. Obrigado a todos vocês que mandaram para algum amigo. Obrigado a vocês que ouviram esses episódios 2, 3, 4, 5 vezes, anotaram, colocaram o seu caderninho do lado, renderam aulas e aulas. Obrigado a todas as pessoas que assistem no YouTube. Já quero começar agradecendo um monte de coisa, depois eu vou agradecer mais também.
mas vocês me fazem chegar até aqui. Se hoje eu sou essa autoridade, essa referência, que sou chamado para palestra, para consultoria, é porque vocês construíram isso comigo. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo isso. E nesse episódio, como eu falei, a gente vai fazer uma retrospectiva dos top 10 episódios do Branding Tudo na história. Ou seja, desde 2022 a 2024. Eu quero relembrar você das maiores lições de branding que você não pode esquecer. Se você é um cidadão novo que acabou de tirar o passaporte, entrou na Galileia agora, não sei se você já maratonou o Branding Tudo Podcast, mas você pode ter perdido o episódio número 3, o episódio número 5, e ele tá no top 10 dos episódios mais ouvidos da história, e às vezes você não sabe disso. Então eu vou te relembrar através desse episódio hoje comemorativo. Coloca uma vinheta aí de festa, bota uma musiquinha aí pra gente começar essa retrospectiva. Então, pra gente já começar essa retrospectiva, eu quero lembrar de algumas coisas. Foram basicamente 51 convidados que gravaram Branding Tudo Podcast desde 2022. Já contamos com mais de 228 mil reproduções de episódios aqui no Spotify. Temos 13.981 seguidores fiéis, cidadãos fiéis, que estão aqui junto com a gente toda semana, ouvindo episódio novo toda terça-feira. A gente teve 32% dos convidados pretos, ou seja, a gente tem uma meta aqui na Galileu Branding, em todas as frentes de negócio, para a gente ter pelo menos uma meta de equidade 50-50, então a gente está caminhando para chegar no 50%. Tivemos 46% de mulheres convidadas, então a gente já falta 4% para chegar no 50-50%. Passamos 41 semanas no top 50 do Spotify, top 50 de negócios do Spotify. Você tem noção de que um podcast começou em 2022, ocupou 41 semanas em 2023, 41 semanas seguidas em que a gente estava no top 50. E a gente já tem e já conta com mais de 2.025 ouvintes semanais que batem cartão aqui, ó, toda semana e reclamam quando não tem episódio, ou quando atrasa o episódio, ou quando queria ter mais episódios. Quando você escuta esse número, você fala, caramba, tem 2.000 pessoas me ouvindo toda semana. Pode parecer pequeno o número, né, quando você compara. Eu tenho 61 mil seguidores no Instagram, tenho 14 mil seguidores aqui no LinkedIn, aqui no Spotify, tem 23 mil seguidores no LinkedIn. Você fala, cara, mas só tem 2.000 pessoas ouvindo. São 2.000 fucking pessoas ouvindo a história de branding toda semana, terça-feira, minha gente. Bota 2.000 pessoas numa sala, bota 2.000 pessoas numa plenária, bota 2.000 pessoas num evento. Não reclamem. Se vocês têm 2.000 pessoas ouvindo, sejam gratos. Eu sou super grato a cada novo seguidor. Eu comemoro todos eles, vocês sabem disso. Comemoro todo seguidor que chega, comemoro o seguidor no Instagram, no LinkedIn. Sou muito feliz a cada pessoa que se cadastra para receber e-mail. Sou muito feliz para cada aluno. Se a gente fechou uma turma com um aluno a mais do que o ano passado, tá ótimo. Eu tô sempre celebrando. Então vamos aprender a celebrar também. E vamos lembrar dos top 5 países que escutam o Branding Tudo Podcast. Obviamente o Brasil está em primeiro lugar, com boa parte da nossa audiência, mas temos cidadãos que estão perdidos em Portugal ao invés de estarem na Galileia. Cidadãos que estão nos Estados Unidos, na Espanha e na Austrália. Então, assim, o podcast é global phenomenal. She's a movie star. Tô muito piadista nesse episódio de hoje, né? Mas é porque eu tô feliz, gente. 100 episódios gravados depois de 2 anos. Consegui ter uma empresa que sustentou e bancou toda essa produção de conteúdo. É um podcast que não é monetizado. A gente não tem patrocinador, não tem marca patrocinando. É um episódio 100% livre, free, para deixar conteúdo gratuito para vocês. Ele ter durado 2 anos e a gente tá indo já para... Nossa, muito bom. E último dado importante é que a nossa comunidade aqui, que escuta o Branding Tudo Podcast, é uma comunidade mais sênior. Quando eu falo de comunidade mais sênior, não tô dizendo que as pessoas são idosas, não. Mas a gente tá falando de pessoas que têm entre 28 e 34 anos. Elas predominam com 36% da audiência, mas a gente tem 24% de pessoas com entre 35 e 44. Então é a galera da minha geração aqui. Eu tenho 35, gente. Então, ó, eu já saí da primeira barrinha, que é 28 a 34. Já faço parte da segunda barrinha, que é 24,6. Então a gente tem basicamente mais da metade da nossa audiência ser pessoas acima de 28 anos. Ou seja, uma comunidade adulta, uma comunidade madura, cidadãos que já sabem o que querem da vida. Beleza? Mas a gente tem novinhos também. A gente tem 25% de pessoas que têm entre 23 e 27, mas só 4% de pessoas que têm entre 18 e 22. Então a gente não fala com estagiários, não fala com universitários, não fala quem está começando a carreira agora. A nossa comunidade é uma comunidade mais sênior de profissionais que já tem pelo menos aí 5, 6 anos de experiência na sua profissão, ou empreendedor que está começando a abrir sua empresa agora, que também já tem uma carreira aí bem consolidada e resolveu empreender. E é óbvio que eu vou começar esse episódio falando de trás pra frente. Eu vou começar do top 10, do 10º lugar, até o primeiro, em que vocês vão ouvir até o final desse episódio para descobrir qual é o episódio mais ouvido da história e o número de reproduções, porque eu vou revelar o número de reproduções do episódio mais ouvido de todos eles. Beleza? Vamos começar então com o top 10, o episódio que está no 10º lugar.
É o episódio número 075. Estamos criando marcas memoráveis com Beatriz Guarese, minha super companheira. A Beatriz é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer ao longo dessa jornada de criador de conteúdo, de pessoa que trabalha como brand manager ao longo da minha carreira também no CLT, na vida corporativa. Depois que eu comecei a empreender, fizemos projetos juntos. E a Beatriz é uma pessoa muito querida, generosa, em que compartilha o seu conhecimento de forma linda, gratuita nos seus canais. Veio aqui no Branding Tudo Podcast compartilhar. E eu quero que você escute o trechinho do episódio dela para que você lembre por que esse episódio é um dos mais ouvidos. Vamos escutar o trechinho da Beatriz Guarese. Bom, a gente está falando sobre, então, construção de marcas. E a gente sabe que existe um fascínio por construção de marcas. As pessoas adoram, né? O Branding do Podcast é um podcast que fala sobre assuntos, as pessoas amam. E a gente ouviu durante muitos anos que o objetivo era criar uma love brand, do qual a senhorita já falou sobre isso no RD Summit de 2022. Isso. Love brands, marcas mais amadas. Eu acho que de 10 reuniões que eu faço, 9 ou 8 pedem pra... Não, no final eu quero ser uma love brand. Perfeito. E todo mundo quer ser uma love brand. Mas, quando a gente chega no status de love brand, o que vem depois? E aí eu queria ouvir de você o seguinte. Será que a gente tá vendo hoje um cenário de marcas que estão sendo criadas pra, de fato, serem marcas duradouras, marcas que são memoráveis, marcas que são longevas? Ou a gente tá vendo pessoas só criando marcas com o objetivo de aparecerem nos rankings como marcas mais valiosas, mas no final das contas ela é uma marca que é perene, ela pode acabar a qualquer momento. Como que você está enxergando isso? Perfeito. Querido, eu tenho uma visão, e você me conhece um pouco, você sabe, mas para quem não me conhece, assim, eu gosto muito de olhar para branding, olhar para marcas dentro do contexto. Nunca isoladinhas lá no laboratório, ou na consultoria, ou no framework em que elas são construídas. E aí, eu estudei durante um tempo essa questão do sentimento. De marcas como capazes de despertar sentimentos nas pessoas. E o sentimento, por sua vez, como o grande motivador daquilo que a gente compra. Daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente prefere, daquilo que a gente dá like, etc. Então, essa conexão marcas e amor foi uma coisa que me fascinou muito. E as Love Brands não são uma teoria minha, você mesmo sabe, é uma teoria clássica. O livro sobre Love Brands foi escrito há quase 30 anos atrás, mas é uma coisa que a gente está tentando trazer para os dias de hoje, porque, às vezes, as marcas e os gestores de marca e as pessoas que trabalham com comunicação ficam muito apegados no funcional, no racional, esquecendo, às vezes, de que tem uma pessoa do outro lado e a gente precisa despertar sentimento naquela pessoa. Mas... recentemente, desse mesmo fascínio que me levou pro amor, pro sentimento, né, pra Love Brand, tem me trazido pro conceito de tempo. Como é que a gente pensa a marca, a relação das marcas com o tempo? Marcas como também entidades capazes de nos introduzir para um futuro desejado, um futuro não desejado, marcas que nos resgatam muito do nosso passado, e aí a gente tem aí a cultura do conforto, a nostalgia como uma das grandes tendências do momento, e marcas através do tempo. E também o nosso tempo no dia a dia como uma coisa cada vez mais escassa. Você passa cada vez menos tempo em contato com marcas. Se a gente for pensar que, cara, hoje em dia, um anúncio no Instagram, por exemplo, passa por você durante 1 segundo, meio segundo. Como que você constrói marcas neste contexto? Versus olhando para marcas que têm mais de 100 anos de história, 150 anos de história. Então, eu acho que essa relação marcas com o tempo é uma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção, dado esse contexto todo, sem esquecer do amor, sem esquecer dos outros atributos. E, de fato, eu acho que a gente não olha o suficiente quando a gente pensa nessa discussão que não é daqui, não é de hoje, do branding versus o longo prazo, branding versus o curto prazo. Que as pessoas geralmente botam a caixinha construção de marca é uma construção de longo prazo. Mas na prática você quer resultado amanhã. Você quer clique, você quer conversão, você quer performance. E aí a gente entra em várias discussões que você também está super acostumado a ter. Então, acho que a gente precisa, sim, olhar para não só o que a gente está fazendo hoje para ganhar esse resultado imediato, o clique, a conversão, mas o que a gente está deixando para as pessoas, o que a gente está construindo através do tempo e o que a gente está construindo que é capaz de capturar um pouco do tempo das pessoas que está cada vez mais escasso e é cada vez mais valioso. Gente, vocês gostaram desse trechinho aqui? Para mim, acho que é uma das maiores lições que a gente pode ter aprendido em criação de marcas memoráveis. Esse episódio foi incrível porque a gente fala não só da criação de marca do ponto de vista de conhecimento, de ser considerado a preferida, mas de criar uma marca duradoura, uma marca que tem uma história, uma marca que vai passar um legado.
Imagina você criar uma marca hoje, eu criar aqui, ó, a Galileu Branding está sendo criada. Eu tenho 35 anos. Imagina daqui a 100 anos existir alguém que está cuidando da Galileu Branding. Eu já fui, já me entreguei, já despedi da terra. E tem alguém levando meu legado lá na frente porque eu construí uma marca muito sólida, muito forte. Ou seja, é muito legal você saber que a sua marca ela perdurou alguma geração. E a Bia, através desse episódio, ela conseguiu garantir um conteúdo muito rico. Ela trouxe muitas soluções, muitas saídas, muitos insights inspiradores de como você pode criar uma marca que seja memorável. Uma marca durável, uma marca duradoura. E não ficar criando marca que ela vende produto, ela é até conhecida, ela até te fatura muito bem, mas no final das contas é uma marca que pode, daqui a 5, 6 anos, ela não existir mais. Você faturou, fez dinheiro, mas ela não é uma marca que ficou, não fez parte da cultura das pessoas, não mudou um comportamento, ela não teve um legado. Então esse episódio, pra mim, é um episódio muito especial. E a Bia mandou um recadinho pra quem tá ouvindo aqui o Branding Tudo Podcast, como forma de agradecimento. Vamos lá ouvir o que a Bia falou pra nós, gente. Vamos lá. Gente, tô mandando esse áudio porque aparentemente o meu episódio no Branding Tudo Podcast foi um dos mais ouvidos de todos os tempos. Como assim? Aquela conversa foi muito legal, assim, não só porque conversar com o Galileu é sempre um prazer, mas porque eu acho que a gente tocou em vários pontos que são essenciais, assim, para todo mundo que trabalha com marca. Desde o, cara, tá tudo bem, nem toda tendência precisa ser uma tendência para sua marca, até esse lugar de saiba quais são os seus lugares, né, de clareza, de significado, de consistência e pensa como reforçar isso no decorrer do tempo. Que eu acho que é isso que vai fazer uma marca se destacar de fato nesse ambiente cada vez mais difícil da gente construir as nossas marcas e conquistar a atenção das pessoas. Fico muito feliz de fazer parte da Galileia, de contribuir com esse espaço tão especial e desejo muito, muito, muito sucesso para todo mundo em 2024. Agora, em nono lugar, temos o episódio número 73. O impacto da estratégia de branding dentro das empresas, com Carla Ramalho, também conhecida como Carla no Trabalho, da Notre Corp. Vamos relembrar o que ela falou nesse episódio? Quando a gente fala sobre branding, né, e eu tenho falado sobre isso já há 3 anos, pelo menos. Eu conheci você, inclusive, no vídeo, quando você analisava a base da Virginia e a estratégia do porquê que a marca não era exatamente o que ela diria, o que ela estava tentando dizer ser, não era o que ela refletia sendo, basicamente. E uma das coisas que eu mais vi ao longo desse tempo, nas empresas que eu passei, nas empresas que eu atendo agora como consultoria, é que branding ganhou uma visibilidade enorme. As pessoas falam de branding o tempo inteiro. Cada vez mais palestras, seminários, talks, etc. E algumas vezes eu vejo que branding virou um verniz. As pessoas jogam um verniz de branding assim para deixar o negócio bonito, atraente. Mas quando a gente vai olhar por trás desse verniz, não tem nada. É só um verniz. Ele reflete para fora, ele é bonito, ele é brilhoso, mas quando a gente vai olhar dentro da empresa, você fala, ué, mas cadê aquela marca que é diversa? Cadê aquela marca que colocou pessoas pretas na comunicação? Por que não tem funcionário preto? Cadê aquela marca que falou que defende a causa LGBTQIA+, mas é só em junho e o resto do ano não tem, ou não tem nenhuma política? Por que você acha que a gente tem visto esse movimento acontecer de ser tudo muito para fora e isso tem uma dificuldade de entrar, começar de dentro, na realidade? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente ainda tem uma população de CEOs, diretores, vice-presidentes, que é pessoas brancas, cis, velhas, com a cabeça de 1980. E essas pessoas, eu já ouvi de amigas falando que estavam em reuniões de board, e aí do cara falando, tipo, mas a gente tem que pôr pessoa gay porque agora tá na moda. Tipo, e aí você fala... Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. A pessoa uma população alegre, né? É, uma população alegre e tal. A gente tem que fazer porque tá na moda. Então, conforme a liderança for se renovando, o que já vem acontecendo, tanto com startups quanto com lideranças de empresas muito grandes que têm trazido novos olhares de pessoas diversas para o board, conforme essa liderança se renovar, eu acredito que no futuro isso seja mais natural. Eu, enfim, trabalhei na Avon e é uma empresa que eu tenho muito orgulho de dizer que eles se comprometem internamente com isso. Então, lá, toda a causa... A Avon é uma empresa muito comprometida para a causa feminina e, assim, as mulheres lá sempre tiveram em bons pontos hierárquicos, sempre tiveram o mesmo poder de, enfim... de veto, de decisão. Protagonismo. E aí, quando a empresa começou a expandir o tamanho da causa,
também começou a expandir a quantidade de funcionários. Então, acho que a Avon é uma das primeiras empresas no Brasil a ter uma funcionária no chão de fábrica trans que passou pela transição durante o período que ela estava trabalhando lá. Então, mudou crachá, mudou várias coisas. Então, é legal ver que tem empresas grandes se movimentando para isso, mas ainda são poucas. Conforme a liderança for se renovando, talvez isso deixe de ser um verniz e passe a ser, de fato, uma coisa que eles vivem. Mas eu não acho que isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos, infelizmente. Eu gosto muito de trazer esse panorama, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser realista. De que empresas deste tamanho, deste porte e determinados segmentos... Tipo, eu tô falando de empresa de beleza. Então, é esperado. Agora, se você vai falar de um banco, de um fundo de investimento, de alguma coisa que... Uma empresa automotiva... Não é bem assim que vai acontecer e pode ser que demore muito mais. Eles vão ser forçados a mudar. Essa mudança talvez não seja tão genuína e orgânica como uma empresa que já constrói esse caminho há um tempo, mas é uma coisa que vai ter que acontecer. Ai, que delícia esse papo. Esse episódio ele foi muito bom. Ele teve um corte que viralizou lá no Instagram. Inclusive, foi um corte que assim entrou na discussão de umas coisas muito estranhas, de propósito e causa. As pessoas não entenderam muito bem o que ela falou, as pessoas não entenderam o que eu falei. E rolou uma discussão, um debate desse episódio, inclusive, porque eu conto um exemplo de um cliente meu que era de beleza e ele só trabalhava com pessoas de pele branca nas fotografias. E aí eu fiz uma simulação falando assim, mas é porque no Sul tem só mulheres brancas. Eu fiz uma voz, eu fiz um aspas ali, eu falei que era uma fala do meu cliente, mas as pessoas escutaram só 2 segundos do vídeo. Então elas falam, nossa, como assim você dizendo que a pessoa, ela só tem branco no Sul, ai, nananã. E eu falei, gente, assistam o vídeo. Não era nenhuma questão de um corte mal editado, ou um corte... Não, era simplesmente as pessoas assistiram 3 segundos do vídeo e fizeram opinião. Mas foi um papo muito bom junto com a Carlinha, porque a gente falou muito sobre a importância do branding para dentro. A gente vê muito essa preocupação da construção para fora, das pessoas quererem ter uma imagem muito positiva, conquistarem talentos, trazerem aquela atração para fazer as pessoas quererem trabalhar na empresa. Ser reconhecida como uma marca de prestígio, ser reconhecida como uma marca de confiança, de qualidade, uma marca que se importa com os consumidores, mas da porta para dentro a conversa é bem diferente. E nesse episódio eu discuti muito com a Carla exatamente qual é o problema disso. Quando a gente começa a ver uma marca muito bonita para fora e uma marca muito ruim para dentro, a gente vai ter um problema no futuro. A gente vai conseguir. Então, acho que a gente vai conseguir entender que o branding é o oposto. Ele começa de dentro para fora. Os funcionários, os colaboradores precisam primeiro serem envolvidos com a história, a narrativa da marca, para depois eles realmente comprarem essa discussão, comprarem essa causa, comprarem o posicionamento, para que eles ajudem, inclusive, no posicionamento para fora. Acho que o grande problema quando a gente tem isso, né, que o funcionário, por exemplo, o colaborador, não está engajado na causa, é aquela história que a gente vê uma marca muito bonita, mas os próprios funcionários falam mal. E eles só trabalham lá ou por dinheiro, ou por comodidade, ou porque é perto da casa, ou porque tem um bom bônus, ou porque é um trabalho fácil de fazer. E não necessariamente porque eles estão apaixonados pela causa, pela marca e pela história. Então esse episódio foi muito rico. Para quem quer ouvir de novo, episódio número 73, dá uma revisitada lá, porque esse episódio foi incrível. Ele está no top 9. E a Carlinha também mandou um áudio para nós. Vamos ouvir? Olá, 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 cidadãos da Galileia. Aqui é a Carla no trabalho e eu estou muito feliz de fazer parte do episódio 100. Inclusive, se você ainda não ouviu o episódio que o Galileu gravou comigo, bora lá ouvir, vamos dar o streaming pro gato. E aí, eu tô muito feliz de estar fazendo parte de um momento tão emblemático desse podcast, que é uma ferramenta excelente para quem busca saber mais sobre branding. É uma ferramenta fantástica para você aplicar na sua empresa, seja você um profissional do branding ou não. E o meu conselho, de fato, para quem está aí tentando se aventurar nessa parte é, claro, buscar conhecimento, estudar muito, ler as recomendações de livros que a gente dá nos podcasts, fazer os cursos do Gali, com certeza. E também, gente, aproveitar para contar com o auxílio dos profissionais da área para que você tenha uma marca sólida, bem construída e que represente, de fato, os valores da sua empresa. É isso, beijinho. Vamos no episódio 8. O episódio 8 é o número 52, apresentação da estratégia de branding. Esse não teve convidado, esse foi diretamente comigo. Mas foi um episódio que pegou muito cidadão da Galileia pelo cabelo ali, puxou e falou, vem cá, vamos aprender a apresentar uma estratégia? A gente reclama que o nosso chefe não sabe o que é branding, que ele não libera verba, mas será que a gente está apresentando direito, com argumentação?
Vamos relembrar um trechinho desse episódio para você saber o que você precisa para ter uma boa apresentação, uma apresentação bem sucedida. E aí, o primeiro passo da apresentação, eu não vou entrar aqui no detalhe técnico. A apresentação tem que ter X slides, a apresentação tem que... Não é isso, gente. Quem escuta o Branding Tudo Podcast já sabe. A ideia daqui é que você desenvolva um racional, entenda quais são as intenções, veja por você mesmo o que é necessário para sua empresa, para o seu chefe, mas que você aprenda o que há por trás de uma boa apresentação. Então, o primeiro passo que você precisa lembrar antes de estruturar qualquer apresentação. Antes. Branding é uma disciplina nova no Brasil. Não existem muitos profissionais qualificados em branding trabalhando hoje. Provavelmente o seu chefe, se ele tiver 45, 50 anos talvez, ele pode ter ouvido falar pouco sobre branding. Se ele vem da escola tradicional de marketing, é uma escola que talvez não tenha pego ainda essa disciplina. A mesma coisa com marketing digital, social media, é muito difícil. A depender do chefe que você tenha, esse chefe pode não ser tão atualizado, pode não ler tanto sobre esse assunto, ou ele pode ter uma equipe tão boa, tão forte, em que ele não precisa se preocupar sobre isso. Então não é a pessoa que você vai ler uma estratégia de branding, por exemplo, e ele vai falar, cara, apresenta para o meu diretor de branding. Eu, como presidente, não preciso saber de branding. Quem precisa saber é o meu diretor. E eles têm uma equipe embaixo dele, né, abaixo da sua estrutura, que vai dar o suporte que ele precisa. Mas os casos, até onde eu já vivi, em startup e tudo mais, não são esses. Os casos não são esses. Na realidade, quando você apresenta para uma diretora de marketing, um gerente de marketing, nem todos eles, apesar de novos, do ponto de vista de idade e de muita experiência, algumas vezes eles não sabem sobre o assunto. Eles vieram de uma escola tradicional, trabalharam muito tempo no offline, trabalharam muito tempo com marketing de eventos, por exemplo, ou trabalharam muito com produção, e aí eles não sabem necessariamente sobre o tema branding. E aqui eu não estou desmerecendo nenhum profissional, pelo contrário, a gente tem que se atualizar muito, tem que estudar muito o tempo inteiro. Os bons gestores e os bons diretores sabem sobre o assunto, claro, mas eles podem não saber em profundidade. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para lembrar você que se branding é uma disciplina nova no Brasil, mas não no mundo, David Acker já fala disso desde 98, você precisa entender que a sua apresentação, mais do que para aprovar uma estratégia, é uma apresentação de educação. É uma apresentação que você vai ter que educar quem está assistindo. Você vai ter que educar sobre determinados temas, determinados assuntos, determinados conceitos para quem vai assistir a sua apresentação. Tendo isso em mente, você precisa ter uma apresentação que é didática. E toda boa apresentação didática é uma apresentação que conduz o raciocínio de quem está vendo você apresentar. Mais do que jogar o gráfico na tela, você vai ter um slide que explica o que é o conceito, por que você usa esse conceito e na sequência você apresenta um gráfico. Ou seja, o grande mistério aqui, o grande ponto da estratégia é quando você conduz um racional dentro o famoso storytelling que as pessoas adoram usar, mas que eu não gosto de usar nesse aspecto. Quando você desenha um esqueleto de apresentação, uma arquitetura de apresentação, em que você sempre vai ter que explicar primeiro o conceito e explicar o que você quer fazer com a marca depois. Então, o primeiro passo de apresentação é você entender que a apresentação precisa ser didática. Então, vai ter que trazer conceito sim, vai ter que explicar o que é sim, vai ter que perguntar para a audiência se elas conhecem. Quando você está fazendo uma apresentação para falar de Distinctive Brand Assets, você acha que todo mundo sabe? Você acha que o seu chefe sabe o conceito de Distinctive? São os ativos de marca distinto, que eu vou dar aula no dia 1? Não. Então, você precisa explicar para ele, primeiro, o que é, e depois você falar por que a gente precisa fazer e o que a gente vai fazer no final. Então, as apresentações elas vão precisar ser muito professorais mesmo. E mesmo que você não seja um professor, dentro de um lugar em que você precisa aprovar uma estratégia, você vai ter que ser um professor. Você vai ter que ser essa pessoa que conduz uma apresentação. Então, cerque-se primeiro, quando você for definir uma apresentação, cerque-se primeiro de conceitos, de explicações. Entenda e revise o seu esqueleto de apresentação, pensando nos temas que vão ser abordados ali, do tipo, eu vou precisar explicar isso aqui é senso comum, isso aqui todo mundo conhece, isso aqui é novo, isso aqui não é. Eu posso te garantir que branding e os seus conceitos, eles são relativamente novos para a maioria da audiência. Até porque, se ainda hoje branding é confundido com identidade visual, meus amigos, então você saiba que você vai ter que explicar muita coisa. Conceito de alcance, frequência e consistência, a tríade de construção de marca, o conceito de atributos de marca, o conceito de awareness, consideração e preferência, tudo isso precisa ser explicado. Nem todo mundo tem essa vivência. E eu falo isso por experiência própria. Os meus clientes, quando eu vou falar, por exemplo, sobre mensuração de marca, eu tenho que explicar
o que é um painel Brasil, o que é uma amostragem, o que é um cluster. Eu tenho que explicar, mesmo sendo uma pessoa que trabalha em multinacional. Nem todo cliente já fez pesquisa. Às vezes é a primeira vez que ele está fazendo pesquisa na vida com um instituto de pesquisa contratado. Então eu tenho que explicar o que é um funil de marca, o que é uma pirâmide de marca, o que é um conceito de tríade. Preciso explicar, não tem jeito. Claro, eu, Galileu, tenho mais facilidade porque eu trabalho com isso. Minha empresa é uma empresa de educação em branding. Então eu dou treinamento, eu dou curso, dou palestra. Então eu já estou acostumado a ser essa pessoa didática. Mas você que está me ouvindo, nem sempre você é uma pessoa que tem uma didática como professor. Mas você vai precisar desenvolver essa habilidade para fazer apresentações boas e apresentações que você consiga aprovar. Beleza? Então, o primeiro passo é você entender isso. Você é um professor naquela sala. As pessoas que vão te ouvir, você vai ter que ensinar sobre o conceito de branding. Gente, vocês entenderam. Uma boa apresentação é o que de fato vai fazer a gente conseguir, pelo menos, colocar a sementinha do branding na cabeça de quem está ouvindo. É muito importante que a gente saiba fazer uma defesa da nossa estratégia. A gente consiga argumentar, racionalizar as decisões, trazer dado, trazer benchmark, que a gente consiga contextualizar quem está ali dentro, ouvindo aquela apresentação, principalmente quem é o tomador de decisão, que vai aprovar aquele plano. A sua apresentação precisa estar impecável. Do ponto de vista de layout, do ponto de vista de identidade visual, do ponto de vista de dados. E isso, nesse episódio, você aprendeu. Mas mais do que isso, você precisa ter um racional. Eu sempre falo isso, racional. Tem um racional por cada decisão. Ótimo, você já consegue conquistar a audiência, pelo menos 50% da audiência que está ali para tomar a decisão vai entender que você usou um critério. Não dá para chegar lá e falar, vamos fazer um post com o Whindersson Nunes, porque ele é o mais seguido do Brasil. E daí? O que ele acrescenta para a estratégia? O que ele acrescenta para o posicionamento? Ele é a melhor pessoa para a nossa marca, por quê? O número de seguidores sozinho não sustenta a argumentação. Então, esse episódio, eu acho que ele foi um dos mais especiais, é por isso que ele está no top 8 aqui, porque ele ajuda os cidadãos que estão ouvindo aqui a justamente estruturarem uma defesa. E eu senti muita falta disso quando eu era brand manager nas empresas, porque eu nunca vi um lugar que me ensinasse a estruturar uma defesa. Estruturar uma apresentação. Eu já vi a estruturação do plano, a estruturação da estratégia, do tático, mas nunca a apresentação da estratégia. Um PPTzão mesmo que te vende. Então, top 8, episódio, apresentação da estratégia de branding. Vamos pro top 7? O top 7, nossa, o top 7 foi muito bom. O top 7, ele vem quebrando a convenção. A partir do top 8, na realidade. Vocês verem que o episódio 10, ele foi o 75, o 9 foi o 73, são episódios mais recentes. A gente tá no 100, então eles foram os mais recentes. Mas o episódio 8, ele já é o 52. E o episódio 7 é o 57. Construção de marca pessoal com Nina Talks. Nina Talks, essa querida que eu tive o prazer de conhecer no Web Summit Rio pessoalmente. Nos conhecemos pela internet, pelo Instagram, a gente começou a se seguir, trocar umas DMs. E ela topou gravar comigo, foi muito legal essa conversa. Vamos ouvir um trechinho? Como foi esse processo de sair da marca corporativa, em que você representava uma empresa, e fundar a sua própria marca pessoal? O que te motivou, além de tudo isso que você trouxe, né? De você realmente se sentir representada, de você encontrar... Mas o que te motivou a criar a marca Nina Talks? Como foi, assim, o nome... a história de ser uma comunidade, não ser simplesmente um Instagram em si, é um lugar onde as pessoas se reúnem. Como que você foi desenhando essa estratégia de marca na sua cabeça? Então, foi algo que foi um pouco intencional no início, mas que com o tempo realmente a gente foi moldando. Então, quando eu fundei, né, foi 4 anos atrás, recentemente fez 4 anos, a gente estava nesse movimento das pessoas criarem essas contas no Instagram com o nome de projeto. Então, quando eu criei o Nina Talks, estava nascendo junto Moving Girls, Branding Lab, Tira do Papel. As pessoas não utilizavam muito o nome na hora de criar. Sempre trazia esse nome fictício, representando, digamos, uma comunidade. E aí eu pensando no que eu iria focar, tudo com Karina ficava muito grande. E Nina é meu apelido de infância, então eu falei, acho que Nina tem uma sonoridade muito boa e também aproxima de alguma forma, eu acho, mais pessoal nesse sentido. E aí eu ficava tipo Nina UX, UX Nina, Tech Nina. Eu tentei dar uma nichada nesse sentido, até o momento que eu pensei,
eu sou uma pessoa muito plural, também não quero ficar apenas restrita à tecnologia ou à experiência do usuário. Eu quero que as pessoas possam aprender outras coisas junto comigo, porque eu também tenho diversos interesses e eu não sei se esse vai ser o caminho que eu vou seguir para sempre. Então, Talks veio muito nesse sentido, de que eu posso falar sobre qualquer coisa. Então, eu tenho o meu core, que acaba sendo realmente UX, tecnologia, mas acaba falando sobre carreira, criatividade, inovação, essa pitada de branding. Então, eu acho que o Talks me abriu essas portas de poder falar sobre muita coisa. E aí eu fui realmente definindo quais seriam os meus pilares, que era muito tipo design, tech e geek, de trazer também essa questão de vamos quebrar um pouco esses paradigmas e estereótipos do que representa um profissional de tecnologia. Eu sou apaixonada por Star Wars, eu gosto muito de videogame e... assim, eu não represento fisicamente uma pessoa, quando alguém pensa num profissional de tecnologia, tudo bem, e é justamente isso, vamos quebrar isso. E pensando muito também na minha identidade visual também, de que muitas pessoas perguntam para mim, Nina, você começou a se vestir nos tons de azul, rosa, roxo por conta do Nina Talks? E eu falei, não, gente, eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui desses tons, sempre são as roupas, por exemplo, e objetos e acessórios que eu sempre usei. Então, quando eu fui construir o Nina Talks, eu falei, eu quero que ele tenha a minha cara. Eu não vou criar um projeto que não me representa. Então, foi só uma forma de fortalecer quem eu realmente sou. Vocês me pedem muito pra falar de marca pessoal, de construir marca pessoal. Não é o meu território. Eu sou especialista em construção de marcas corporativas, marcas que têm uma história, um CNPJ, uma empresa, um negócio, um produto, um serviço. E marca pessoal eu faço a minha só. A minha ali, assim, eu garanto, eu sou especialista em criação de marca. Eu faço a construção da minha marca pessoal, mas eu não ensino. Eu não tenho bagagem. Eu tenho o histórico de 14 anos atendendo empresas. Eu não tenho o histórico de 14 anos atendendo pessoas. Então eu sei fazer pra mim, mas eu não quero me comprometer em curso nem nada. Então, eu trouxe a Nina Talks justamente para que ela falasse como que foi a construção de marca dela. A comunidade da Nina Talks é muito forte. Ela é uma mulher que fala no mercado de TI, que é extremamente masculinizado. Ela é a mulher que não segue o estereótipo nerd do TI. E ela conseguiu construir uma marca pessoal atrelada à identidade visual, à expressão visual, a jeito, a tom de voz, a linha editorial de conteúdo. Ela conseguiu construir um negócio muito legal. Então, obrigado, Nina, por ter trazido um pouco desse conhecimento para os cidadãos, que eles tanto queriam saber sobre marca pessoal, queriam que eu falasse, mas eu não tenho a bagagem que você tem para falar. Então, obrigado pela sua contribuição. E a Nina mandou um áudio para nós também. Vamos ouvir o que ela falou para nós. Fala galera, tudo bom? Nina Talks aqui. Eu participei de um episódio do podcast do Galileu e foi maravilhoso, em que a gente falou sobre marca pessoal. Eu trabalho na área de tecnologia e eu vejo que esse assunto não é tão debatido quanto deveria, porque foi um divisor de águas na minha carreira entender que eu sou uma marca e que eu trabalhar ela com intencionalidade realmente é algo que faz total diferença na nossa carreira. Então falar um pouquinho de como que foi esse processo para mim foi maravilhoso e foi ótimo poder inspirar um pouquinho as outras pessoas com a minha história. Então acho que a minha principal dica é você colocar intenção nas coisas que você faz. A partir do momento que a gente tem consciência de que somos uma marca, a gente deve refletir, né? Que marca que eu quero deixar no mundo? Como que eu gostaria de ser lembrado? E o que eu posso fazer para isso efetivamente se tornar realidade, né? Que as pessoas me percebam da forma que eu gostaria de ser percebido. É isso, gente. Um beijão da Nina. E agora vamos para o top 6. Estamos chegando no top 5, hein? Vamos no top 6. Esse episódio também foi um divisor de águas. Ele foi um dos mais ouvidos da história do podcast, por uma razão muito clara. O episódio mais ouvido, número 6, o top 6, foi o episódio 068. Design versus Branding. Eles andam juntos com Cleiton Caetano, do Itaú, Head de Brand Design do Itaú. Cara, esse episódio, ele foi um negócio, assim, que foi um divisor de águas real. Quando a gente fala sobre branding aqui, eu tô falando sempre sobre estratégia, sobre tática, sobre ativação, sobre marcas no BBB, sobre provas, sobre mensagem. Mas eu sentia falta, até o episódio 68, de ter um papo mais específico sobre design. A gente vê muito falando uma confusão entre branding e design, né? O cliente às vezes pede, eu quero estratégia de branding. Na verdade, ele quer uma identidade visual, né? Ou então, ele chega e fala, não, eu quero identidade visual, quando na verdade ele precisa de uma estratégia para posicionar a marca. Ele precisa de uma estratégia para ter os valores de marca definida, a cultura da empresa definida com base na marca. Então, quando eu conheci o Cleiton Caetano, eu falei, cara, a gente precisa bater um papo com ele. Eu recebi várias recomendações do nome dele num grupo que eu faço parte no WhatsApp.
E ele era a melhor pessoa, ele tem uma história linda, ele tem anos de Itaú, ele acabou de ser promovido, inclusive, pós-reposicionamento do Itaú, agora pós-rebranding. Então, primeiro, parabéns, Clayton. Mas vamos agora escutar um trechinho do episódio que foi, assim, um episódio ouro. Para mim, né, quando eu faço estratégia de marca, eu sempre olho como a tradução de uma expressão de marca. A marca ela tem sua personalidade, seus atributos, seus valores, e esse briefing chega para ser traduzido visualmente. Como que você enxerga isso hoje numa área, né, como uma área de brand design, que no final você desenha uma marca, que tem uma equipe multidisciplinar? Como que é a sua visão sobre esses profissionais trabalhando juntos? Como que é a sua visão em relação a designer, ter noção de estratégia também? Perfeito. Galileu, para mim, eu acho que assim, pegando esse seu ponto, queria fazer um disclaimer antes, em cima da sua fala, né? Legal. Se a gente colocar em perspectiva histórica, a nossa disciplina, a atividade, né, a faculdade, a formação em design, ela é muito recente, né? O nosso primeiro curso de desenho industrial, ele nasce em meados da década de 60, na ESG, no Rio de Janeiro. E aí você fala, cara, tem um pouco mais aqui de 40, quase 50 anos aqui que a gente está falando dessa atividade, né? Então, é uma disciplina muito nova, então as pessoas têm dificuldade efetivamente de entender, a gente tem questões e discussões filosóficas sobre o que é design, né? O que é um bom design, o que é um design que não é tão bom, né? Eu, particularmente, tive dificuldade de explicar para meu pai. Meu pai morreu achando que eu era arquiteto, porque eu cansei de explicar para ele o que eu fazia, não consegui. Eu falei, beleza, eu sou arquiteto, tá tudo certo. Então, assim, é uma disciplina nova, tem uma complexidade e dentro da especialidade tem muitas subdivisões, né? Então, eu tenho um designer que é especialista em produto digital, em produto industrial, interface, UX, writer, enfim, eu tenho muitas variáveis do design dentro. Então, assim, é natural que você encontre designers que não necessariamente tenham um conhecimento e uma profundidade no que tange uma construção de marca na visão mais ampla. Agora, a pessoa que tem a intenção de se aprofundar e trabalhar diretamente com construção de marca, né, precisa ter essa consciência de que marca ela vai além do logo. Marca vai além da expressão, do sistema gráfico dela, de cor, tipografia, proporção, fotografia e ilustração. Marca, segundo o Martin Neumeier, ele fala que é uma ideia que a gente constrói na cabeça das pessoas, né? Então, um profissional que trabalha com design, ou seja, um brand designer, que trabalha numa construção de marca dentro de um departamento de marketing, precisa ter essa consciência de que marca vai muito além da expressão, né? Então, essa acho que é um ponto importante que eu tento trazer para o meu dia a dia dentro do Itaú. Então, a formação do meu time dentro do Itaú, eu privilegio, e que não é natural, mas eu privilegio essa contratação de profissionais que têm uma característica híbrida, que tenham uma visão e uma perspectiva de construção estratégica, né, de uma marca e que consiga fazer a solução dessa estratégia, desses conceitos, a tradução desses atributos através da sua expressão, né? Então, acho super importante essa perspectiva para um profissional que tem um foco em construção de identidades, tá? E vocês entendem por que esse episódio está no top 6, cara? Assim, o depoimento que o Clayton traz sobre o que é o design para ele, a maneira como ele enxerga que as equipes precisam ser formatadas durante o episódio, ele fala sobre isso. Torna esse episódio muito rico. E esse episódio foi muito legal porque ele furou uma bolha do Branding Tudo. A gente acabou falando com muitos designers. O público do Branding Tudo é muito focado em branding, marketing, comunicação. A gente nunca tinha explorado e falado com a audiência de designers. Então esse episódio caiu em grupo de design. Caiu no próprio grupo de design do Itaú em si, que circula ali dentro. E a gente furou uma bolha e foi muito legal trazer essa discussão. No final, branding e design necessitam andar juntos. Um alimenta o outro. E o Clayton trouxe isso de maneira brilhante no episódio. E ele também mandou um recado para nós. Vamos ouvir. Saudações, Galileu e cidadãos da Galileia. Sou Clayton Caetano, Head de Brand Design do Itaú, e é um prazer estar de volta aqui para uma breve mensagem. Agradeço pela oportunidade de contribuir para o podcast e pela receptividade dos ouvintes e das ouvintes. Foi uma alegria dividir minhas perspectivas sobre branding e design com vocês. Saber que a troca que eu e Galileu fizemos há algum tempo atrás impactou centenas de profissionais. Isso não tem preço, isso é priceless. E aqui eu tenho certeza que vocês lembraram de uma marca, não? Quero reforçar a necessidade de estratégia e design caminharem juntas. Não é uma escolha, é imperativo. Profissionais de design precisam saber dialogar com estratégia, com o negócio e vice-versa. Deixo aqui meu sincero abraço para todo o time do Branding em Tudo.
Sou um grande fã do trabalho de vocês. E agora que você ouviu essa voz de locutor do Clayton falando de uma maneira muito para os cidadãos, aquela maneira muito locutora, vamos ao top 5. O 5º episódio mais ouvido da história do Branding Tudo Podcast. Foi um episódio que foi muito legal de ter feito. Ele foi bem no comecinho da história do Branding Tudo Podcast. Ele é o episódio número 20, chamado Posicionamento de Marca. Você sabe como fazer? Esse episódio foi muito legal, porque quando eu comecei a criar os roteiros ali, o episódio número 20, basicamente, é o episódio que tinha 2 meses, quase 2 meses de episódio de podcast no ar. E eu sempre senti falta de trechos de episódios em podcast, que fossem episódios um pouco mais didáticos. Na época, em 2022, a gente estava falando da explosão dos podcasts no Brasil, no formato de mesa, em que os convidados discutem, que o tema é mais aberto. E eu falei, cara, não, eu quero um episódio que seja quase uma aula. Eu quero episódios que eu ensine as pessoas a fazerem coisas. Eu não quero ficar só discutindo, devaneando aqui. Quero trazer técnica. E esse episódio foi muito bom. Vamos relembrar um pedacinho dele. Posicionamento de marca é uma coisa que a gente escuta muito, né? Você vai para evento, você começa a ler material e tudo é posicionamento. Mas o que é esse bendito do posicionamento, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, sobre posicionamento é que, como o próprio nome já diz, ele posiciona a marca para ocupar um espaço na mente e no coração do consumidor que, em teoria, deveria ser único. Então, quando a gente está trabalhando para posicionar uma marca, a gente quer encontrar um espacinho dentro do mercado, dentro da categoria que a marca atua, para você falar, olha, quando eu estou falando de uma marca de cosméticos que é vegana, eu lembro dessa marca aqui, por causa dessa expressão visual, por causa dessa expressão verbal, por causa do jeito como eles comunicam, por causa das fotos que eles fazem, enfim. Então, o posicionamento é encontrar esse lugar que é mais único. É difícil encontrar. Fazer posicionamento não é fácil. Algumas vezes as pessoas acham que posicionar uma marca é simplesmente você definir um lugar, né? Você chegar e falar, não, eu quero ser reconhecido por isso aqui, tchau. Quando, na verdade, o exercício de posicionar uma marca, ele exige algumas etapas anteriores. Então, para começar, o posicionamento é um lugar único, certo? É um lugar que ele tem que ocupar a cabeça do consumidor que nenhuma outra marca está ocupando. Ou se está ocupando aquele posicionamento, ele é fraco. Isso aí, depois a gente vai falar sobre isso no meio do episódio. Então, se você quer um posicionamento único, você precisa começar investigando o mercado. Você olhar a categoria que sua marca se propõe a atuar e entender como todos os seus concorrentes estão comunicando verbalmente, visualmente e como eles estão se posicionando como marca. Então, o passo inicial de uma estratégia de posicionamento é basicamente você investigar o mercado inteiro. É fazer aquele velho benchmark ou pesquisa de mercado, né, em português. Só que o benchmark não é para você entrar e falar assim, eu vou lá olhar os produtos, eu vou olhar o que ele está fazendo, os ingredientes, os componentes. Não, esse é um posicionamento de mercado, quando a gente está falando na arquitetura de portfólio de produto. É importante que você olhe o produto também, claramente, na hora que você está fazendo um benchmark, mas o benchmark aqui é de posicionamento de marca, posicionamento de comunicação. Então, o seu olhar vai ser para observar como que os seus concorrentes estão comunicando a sua marca. O menino David Acker, que vocês já me ouviram falar, eu sou o maior advogado dele. Eu vou entrevistar o David Acker aqui no podcast, vocês vão ver. O David Acker fala que posicionamento é uma parte da expressão de marca que você deseja ressaltar na comunicação. Quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Porque você fala, entendi. Primeiro, então, eu defino minha essência de marca. Eu escolho uma parte dessa essência que eu gostaria de comunicar no intuito de me diferenciar. Mas eu só posso fazer essa escolha quando eu entendo como todo mundo está se comunicando. Então, o seu olhar, quando você está fazendo um benchmark de posicionamento de marca, é como as marcas se comunicam. Então, a lição aqui é entrar numa marca, por exemplo, de beleza, é você entrar no Instagram dessa marca, no site, olhar os produtos, olhar as embalagens, olhar a publicidade e entender o que elas querem vender ali. Então aqui vocês aprenderam como de fato construir um posicionamento. E eu comento um pouquinho nessas lembranças aqui que vocês acabaram de ouvir. Mas esse é um episódio que vale muito a pena você ouvir com o caderno do lado, a canetinha, para você entender como se faz um posicionamento de marca. Eu vou dar um spoiler aqui. O posicionamento de marca ele precisa ser um cruzamento entre o que você faz de melhor, o que o seu concorrente não faz e o que o cliente quer que você possa entregar para ele que o seu concorrente também não faz. Não vou dar mais spoilers porque você tem que ouvir o episódio número 20 e aí você ficar feliz e contribuir para que ele continue sendo o top 5, o 5º episódio mais ouvido da história do Branding Tudo Podcast. Vamos ao episódio 4? Episódio 4 tem uma reviravolta, porque pensa, o episódio 5 é ótimo, o episódio 5, ele era o episódio número 20. E o episódio 4 mais ouvido, ele volta para o episódio 067, que é como começar uma marca sem dinheiro. Esse aqui, chovia pedido, meu pai amado.
chovia pedido para falar de como construir uma marca sem dinheiro. É o que eu mais escuto. As pessoas escutavam os conteúdos no Instagram, aqui no podcast, e falavam assim, pô, mas é legal, você traz um monte de exemplo, mas sempre tem dinheiro envolvido. Eu vou continuar reforçando que você não consegue construir marca sem dinheiro. Não dá para construir uma marca forte, sólida, conhecida, de graça, orgânica, só no boca a boca. Você consegue começar um negócio assim, mas construir uma marca que de fato é a preferida do consumidor, sem dinheiro não dá. Vamos relembrar um pedacinho desse episódio. O primeiro passo, que eu acho que é muito legal que os empreendedores entendam, é que marca é o seu principal ativo. Pensa o seguinte, você hoje vai montar um negócio. Vamos dar um exemplo de um negócio hipotético aqui. Você vai abrir uma lanchonete mais chiquezinha lá e vai vender brigadeiros e doces, enfim. Você vai abrir uma cafeteria, vamos lá. Abrimos uma cafeteria. Os seus ingredientes, os seus produtos, o seu brigadeiro, a sua torta, etc., eles podem ser um commodity, ou seja, pode ser que você encontre um brigadeiro em qualquer cafeteria que você vá. Se você for para uma cafeteria, com certeza vai ter uma fatia de torta de chocolate, vai ter um expresso, vai ter um cappuccino. Então, esses produtos em si, eles são um commodity, ou seja, eles estão disponíveis para todo mundo, eles não têm uma diferenciação entre si, a não ser quando você tem uma formulação especial, uma receita específica. Mas o brigadeiro em si tem em toda a cafeteria. A sua marca, quando você abre a cafeteria com o seu nome, com o seu logo, vai te acompanhar para sempre. Pensa nisso. Eu preciso que você entenda que a sua marca é o seu principal ativo de comunicação, é o seu principal ativo como negócio. Se lá na frente você quiser vender o seu negócio para outra empresa, a marca vai ser avaliada, ela vai ter valor e pode ser que sua empresa seja vendida por muito mais, um valor muito mais caro, né, um valor muito mais alto, acho que essa é a melhor palavra, por conta de uma marca forte. Se você tem uma marca que não é forte, o valor da sua empresa pode ser diminuído, porque ela pode ser reconhecida como um commodity, como só mais uma cafeteria, e a pessoa que comprar, ela vai barganhar isso. Se você tem uma marca forte, você vai conseguir, inclusive, usar isso como instrumento de barganha, de falar, olha, tudo bem que a cafeteria ela vende tudo que todo mundo tem, mas eu tenho uma marca em que as pessoas preferem, consideram, são apaixonadas, são fãs, e isso faz com que o valor da minha empresa aumente. Então, nesse aspecto, você entendeu o quanto é valiosa a sua marca, o quanto as suas atitudes para construir uma marca que, de fato, seja duradoura, que marque a vida das pessoas, que impacte a cultura, em que os seus produtos sejam desejados e queridos e que sua empresa aumente de valor. Inclusive, que ela seja valorizada lá na frente. No momento que você for vender, fazer uma fusão, por exemplo, com alguma outra empresa, você ter um sócio, você atrair colaboradores, você precisa construir uma marca muito sólida, muito boa. Dá para fazer sem dinheiro? Dá. Mas ela vai ser muito limitada. Ela vai ter um tempo de vida útil construindo sem dinheiro muito pequeno. Depois você vai ter que colocar grana, afinal, o seu negócio precisa crescer, a sua marca também. Bora pro episódio 3. Episódio 3. Tananana. Bota aí o Rufem dos tambores. Vamos ao episódio 3, o top 3 episódios mais ouvidos do Branding Tudo Podcast. Esse daqui é... Gente, isso aqui é só cidadão raiz. Coloca na caixinha aqui que vai aparecer no Spotify ou comenta aqui no YouTube se você ouviu esse episódio quando ele foi publicado. Não adianta você ouvir agora que você chegou ontem e fez uma maratona. Quem ouviu que na hora que foi publicado? O episódio 3, o top 3, episódio em terceiro lugar, é o episódio número 2. 2. É o episódio Como Criar uma Marca do Zero, mais a análise de provas do Big Brother Brasil. Esse é o episódio que eu fiz na época, um piloto de como que era se eu deveria criar um episódio no podcast só com um tema e outro episódio analisando marcas do Big Brother, nas ativações que vocês sabem que eu faço, ou se eu podia fazer uma casadinha. O mesmo episódio eu dou o tema e também no final eu analiso uma marca para garantir que a audiência fique ouvindo o episódio até o final. E nesse piloto foi super legal, porque eu entendi que as pessoas queriam fazer separado, elas queriam um episódio só com análise de prova e outro episódio só com técnica. Elas não queriam que ficasse casado no episódio só. Algumas vezes elas simplesmente corriam o episódio pra frente pra ouvir só o final, que era a análise de provas do Big Brother. E esse piloto também trouxe um outro aprendizado na gravação. Esse é o episódio número 2, cara. Eu não sabia nada, eu tava começando nesse mundo de podcast. Na minha cabeça, eu pensei, gravar uma análise de provas do Big Brother em áudio vai ser muito legal porque eu consigo ter tempo de explicar. Eu comecei a ganhar seguidores e ficar mais popular no Instagram quando eu comecei a fazer as análises de prova lá. Eu fazia uns carrosséis analisando a prova no dia seguinte da realização da prova. Quando eu comecei a criar o podcast, eu falei, cara, no carrossel eu tenho uma limitação. Eu não consigo falar muita coisa sobre a prova porque precisa ter leitura rápida, precisa ter pouco texto. Era muito superficial. E na minha cabeça, no podcast, como o episódio tem 45 minutos, eu poderia detalhar mais, eu poderia trazer os meus comentários, eu podia falar muito mais coisas sobre aquela prova.
Só que nesse piloto, a gente também teve um feedback que eu aprendi que era muito difícil descrever em áudio uma prova do líder no Big Brother. Então eu fiz alguns episódios, depois eu tirei essa história de que eu ia analisar em áudio, eu comecei a analisar só no Instagram mesmo, em carrossel e depois em vídeo. Porque imagina, nesses episódios que eu analisava aqui no podcast, eu ficava falando, olha, o episódio da semana, a prova do líder dessa semana, foi uma prova da Engov, em que o participante ele jogava uma esfera dentro de um círculo. Esse círculo tinha escrito o atributo da marca. Essa esfera corria por um caminho, em que se ela chegasse primeiro, ela seria a vencedora. A segunda etapa tinha uma caixa que eles tinham que segurar do lado direito. Então, assim, era impossível, era chato pra quem estava ouvindo. E que bom que eu aprendi isso logo no episódio 2. E parei de fazer. Vamos ouvir um pouco do trechinho do episódio 2? Primeira coisa que você precisa entender é que criar marca, ou seja, criar uma marca, ela tem um processo de criação. Ela tem uma estrutura de criação. Ela não é simplesmente você pensar no nome, mandar fazer um logo, você criou uma marca. Logo e o nome são partes de uma estratégia de branding, parte de uma estratégia de marca. A marca é o universo de tudo que ela representa. Os seus sentimentos, suas emoções, seus valores, suas crenças, seu nome, seu logotipo, suas cores, sua forma de escrever. Isso é marca. O logotipo e o nome são só duas partes, onde a gente tem primeiro uma decisão de marca para depois a gente começar a fazer a expressão visual da marca, expressão verbal da marca. Mas vamos lá, dentro de um processo que a gente aprende junto com David Acker, né, na literatura, a gente vai olhar Kotler, enfim, toda essa galera, Keller, né, que são os grandes estudiosos de marca e marketing. O ideal é que a gente tenha primeiro no processo de criação de marca 5 etapas. Primeira coisa é que a gente precisa olhar para a estratégia de negócio. Você primeiro precisa entender o que é o seu negócio. Então, eu quero criar um negócio para vender bolo. Esse negócio que vai vender bolo, eu quero vender 200 bolos por dia. O meu público-alvo é classes A e B, moradores de São Paulo, onde eu vou ter delivery. O ticket médio do meu bolo é 15, 20 reais. Eu vou ter entrega com o meu motoboy próprio, estarei disponível nos aplicativos iFood, Uber Eats. Quero faturar até o final do ano tanto, eu quero entrar com esses nichos, quero lançar esses produtos. Primeiro passo para criar uma marca é você entender a estratégia de negócio. Lembrem que a marca e a estratégia de branding, ela vem para adicionar valor ao negócio, ou produto ou serviço. Então, a primeira coisa é você ter clareza do que você quer realmente com a sua empresa. Uma vez que você definiu isso, aí a gente entra na estratégia de marca. Estratégia de marca nada mais é que você entender propósito da marca, a marca como empresa. Então, o que ela é? O que ela representa como empresa? Ela é uma empresa inovadora, ela investe em educação, ela acredita em diversidade, ela, de fato, investe em minorias, o que a empresa vem, de fato, como crença. Depois a gente tem marca como produto, ou seja, o produto que você vai vender. Quais são os atributos que esse produto tem? Sabor, conveniência, praticidade, inovação. Quais são os atributos que este produto tem? Como que é esse produto em relação ao seu público-alvo? Com quem você está mirando? Quais são as características desse produto? Como são os usos desse produto? Ou seja, você precisa entender a marca como produto. O que esse produto gera na vida das pessoas. Uma vez que você entendeu a marca como produto, a gente vai para uma outra dimensão, uma outra atmosfera, que é a marca como pessoa. Eu costumo dizer, né, que os seres humanos, isso vem nos estudos, são os únicos que conseguem colocar sentimentos e emoções em objetos. Então a gente batiza o nome dos nossos carros, a gente abraça carro para tirar foto, a gente tem experiências e memórias dentro de um carro. O ser humano não consegue adicionar emoção a um objeto. Os outros animais não conseguem. Então, a gente precisa entender que as marcas são pessoas. A gente, quando cria uma marca, a gente está criando uma pessoa para que a gente possa ter a relação entre o consumidor e a pessoa, que é essa marca, e gere identificação entre a pessoa que está comprando versus a marca que ele está comprando. Então, quando a gente fala que a marca é uma marca como pessoa, eu estou falando de valores e crenças que essa pessoa ou essa marca acreditam. Eu estou falando de personalidade de marca e estou falando de tom de voz ou expressão verbal, ou seja, como a marca se expressa verbalmente. Aqui esse trechinho foi muito mais falando sobre como construir a marca em si e não teve nada de Big Brother nesse corte aqui. Mas vocês entendem nesse episódio por que ele é um dos mais ouvidos, ele tá no top 3, justamente porque ele dá o básico, o primeiro passo para começar a sua jornada na construção de marca. Seja você um empreendedor, seja você um profissional. Então esse episódio é muito didático, muito informativo, ele ensina de fato como criar uma marca do zero. E foi como eu falei no começo, eu não tô aqui para ficar vendendo o custo da hora, etc. E fazendo conteúdo raso para você comprar um curso para aprender. Com esse episódio aqui você aprende tranquilamente como criar uma marca do zero. Eu conto exatamente o processo. É óbvio que é diferente eu dar uma aula de 3 horas para criar uma marca e um episódio de 45 minutos. Mas ele já é uma boa base para você criar a marca do zero para você. Vamos agora ao top 2. O top 2. Que era outro episódio, cara. Esse top 2 é a pergunta do milhão. É a pergunta que todo mundo que começa a me seguir hoje faz
Todo cidadão novo que chega, a primeira pergunta que manda na DM, é o primeiro pedido de gravação de episódio, é o primeiro pedido pra fazer um e-mail falando sobre, o primeiro pedido pra dar uma masterclass sobre. Mas, basicamente, eu falei, precisa gravar um episódio sobre isso, porque eu quero que eternize esse conteúdo, eu quero que a pessoa que chegue agora e fale assim, dá pra fazer isso aqui? E eu vou falar, tem um episódio gravado sobre isso, escute, porque você tem 1 hora de episódio, 50 minutos de episódio pra ouvir e aprender, pra eu não ter que ficar repetindo toda hora. O episódio, então, o top 2, é o número 003. Foi o 3º episódio, que é, dá pra medir uma estratégia de branding? Que é a pergunta do milhão. Todo mundo fala que não dá, todos os executivos falam que não, todos os CEOs de empresas falam que não, mas nesse episódio eu te falo que dá. Então você vai ouvir aqui um trechinho pra gente relembrar desse momento muito icônico, que foi o episódio número 3. Primeiro, antes de começar a falar sobre mensuração, a gente precisa falar sobre a maneira de enxergar resultado. Eu sempre falo isso em todas as palestras ou consultorias ou treinamentos que eu dou para as empresas. Quando a gente está criando métricas, né, a gente já tem uma empresa mais madura que está muito acostumada a medir as métricas básicas. Vendas, faturamento, margem. Quando a gente vai para o time de relacionamento, número de tickets de atendimento por usuário, número de contatos por usuário, tempo de atendimento, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por alguma plataforma de rede social. A gente tem bastante métrica sendo desenhada para CRM, e-mail marketing, taxa de abertura, taxa de conversão, taxa de clique. Então, todas essas disciplinas que eu acabei de mencionar, elas são muito conhecidas, são comuns às empresas e todo mundo está muito tranquilo em relação a justamente olhar para esse resultado e saber se está dando certo ou não. Quando chega em branding, por ser uma disciplina no Brasil muito nova, mas lá fora já ser algo mais difundido, vale lembrar que o menino David Acker, que é o pai do branding, considerado o pai do branding, já fala sobre isso desde 96. Então, assim, não é uma novidade. Ele já falava sobre brand equity, ele já falava sobre mensuração de marca há muito tempo. Mas agora é que surge uma demanda no mercado de profissionais que entendam de branding, que entendam de teoria, que entendam de técnica. E aí as dúvidas começam a surgir sobre mensuração. Então, a primeira coisa que eu quero recomendar a todo mundo que está ouvindo aqui é que, se você vai mensurar branding com o olhar de vendas, você já começou errado. Se você vai olhar branding com um olhar de CRM ou de marketing ou do que seja, de faturamento, de share, de margem, você começou errado. Cada disciplina tem as suas próprias métricas. Eu não meço abertura de e-mail marketing e vendas e fico culpando se o e-mail teve uma abertura boa ou ruim, porque vendeu mais ou vendeu menos por conta do e-mail. A gente tem métricas específicas para cada coisa. Então, a primeira disciplina aqui que eu quero deixar para vocês que estão ouvindo aqui, seja você gestor, diretor da área, ou você seja um analista ou coordenador, é que as métricas de branding, elas são muito bem definidas. Existem estudos e existem formas de medir. E as pessoas que falam que não tem como medir é porque elas não querem investir numa coisa chamada pesquisa de mercado. Minha gente, é meio difícil eu ter que falar isso, mas é o grande resultado dessas discussões que não dá pra mensurar branding, não dá pra mensurar branding, é porque não existe um instituto de pesquisa por trás desse processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em mensuração de branding é você precisa de pesquisa. Você precisa de uma ferramenta de pesquisa de mercado. Você precisa ter um instituto de pesquisa de mercado junto com você. O que o instituto de pesquisa vai fazer? A primeira coisa é você definir o estudo. Geralmente, em brand, a gente tem um estudo chamado Brand Health Tracking, ou popularmente conhecido como BHT, mas cada instituto de pesquisa tem uma nomenclatura específica. O resumo desse estudo é justamente entender a saúde da marca, a imagem de marca, o funil de marca. É você entender como a marca se comporta no cenário competitivo, em relação a concorrentes, em relação a ela mesma, se ela é conhecida, se ela é considerada, se existe lealdade ou não. A gente tem muitas maneiras de medir. E o BHT, ele contempla todas elas. Os atributos de marca, se a gente tem algum tipo de variação na percepção de produto, qualidade, etc. Tudo que é relacionado ao universo de branding, nesse estudo, você consegue fazer a mensuração. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. E agora estamos chegando no momento mais emblemático desse episódio número 100, que é o top 1, o episódio mais ouvido de toda a história. O episódio que, assim, explodiu, arrebentou a boca do balão, como diríamos, lá no Nordeste. Saudades Aracaju, inclusive. Mas antes, eu vou fazer aqui aquele velho John Kleber. Para. Primeiro eu vou te falar o seguinte. Se você ouviu, basicamente, os top 9 que eu já apresentei até agora, você é um cidadão, ó, palmas, viu? Porque você é, de fato, um cidadão incrível que maratonou os melhores episódios de todos, que são os mais ouvidos de todos. Uma estatística que eu esqueci de trazer, que o Spotify me lembrou na retrospectiva de 2023, é que a gente teve um cidadão que ouviu 1.415 minutos do Branding Tudo Podcast. Que eu não sei nem como ele aguenta a minha voz, porque assim, 1.415 minutos ao longo do ano todo é muito minuto. Mas a gente teve uma pessoa
que ouviu 4.537 minutos do podcast. Eu falei assim, não. Essa pessoa botou o play lá na Alexa e deixou lá pra sempre. Ela nunca desligou. Porque não tem como. Como que uma pessoa ouviu 4.500 minutos? Eu não acredito. Eu falei assim, gente, você deve me achar um porre já, de ouvir minha voz o dia inteiro. E eu mandei uma DM pra essa cidadã e ela falou, cara, é que eu escuto às vezes o mesmo episódio 4, 5 vezes. Porque tem tanta coisa pra eu aprender, às vezes eu escuto a primeira vez, não presto muita atenção, tô ouvindo no carro. Depois escuto de novo, coloco o caderninho do lado, anoto, mas eu preciso dar um pause, eu tenho que voltar a fazer isso depois. Então, é uma pessoa que, assim, bateu recorde. E eu tenho prints para provar, viu? Não fica dizendo aqui, não, é o print da retrospectiva dela, que ela publicou no Instagram dela, falando que ela ouviu 4.500 minutos. Então, assim, palmas para essa cidadã maravilhosa, que, de fato, é a cidadã número 1 desse podcast. Eu desafio algum cidadão aqui que ouviu mais 4.537 minutos. Se você ouviu mais que isso, me manda o print para galileu@galileonogueira.com, que eu vou te mandar um prêmio, porque, assim, só ela já merecia ganhar um mundo. Então, cidadãos, vamos à revelação. Já que vocês agora não aguentam mais esperar, já estamos chegando no final do episódio. O top 1. Por favor, editor, coloca aqui música de, sei lá, herói. Música da Marvel aqui, música do Avengers. Sabe o Avengers Assemble, que todo mundo monta ali e fala, vamos agora à revelação do episódio número 1. O episódio mais ouvido de todos, com quase o dobro de reproduções do segundo episódio mais ouvido. Durante muito tempo, ele era o dobro, até o triplo do mais ouvido. É o episódio número 46, que é o episódio de 10 tendências de branding para 2023. Esse episódio foi um episódio que viralizou num nível, assim, muito grande. Ele caiu em grupos de branding, design, marketing, comunicação. Eu recebi muitos prints. Ele chegou em diretores, chegou em CEO, chegou em presidente, chegou em gerente, chegou na galera. Foi um episódio que eu recebi muita DM de pessoas que me seguiam falando, cara, você não acredita, estão falando do seu podcast aqui no meu time. A pessoa me conhecia, o time dela não me conhecia, e o episódio chegou lá. Chegou em lugares como escritório de advocacia, em lugares como consultórios médicos, que são pessoas que não têm nada a ver necessariamente, mas que no final precisam construir marca. Então foi um episódio muito incrível. Ele viralizou muito. Ele foi o responsável por trazer muitos seguidores aqui dentro do Spotify e também, consequentemente, depois quando a gente publicou no YouTube, ele também trouxe muita gente a partir desse episódio. E sem dúvida ele foi um episódio muito incrível porque ele é um grande resumão de tendências para 2023. É aquele episódio que se você ouvir, você sai super atualizado, super informado. E vale lembrar que teremos na semana que vem, já repetindo a fórmula do sucesso. Tô aqui dizendo que para vocês que o top 1, o episódio mais ouvido, com o dobro de reproduções que viralizou, foi o 10 tendências de branding para 2023. No episódio número 101, teremos as tendências de branding para 2024. Porque eu não sou bobo. Você acha que eu não vou fazer o episódio que mais viraliza, o que mais entrega? Eu preparei um conteúdo muito especial para o episódio número 101. Então fique ligado, não perca. Semana que vem, terça-feira que vem, tem o episódio número 101, que é tendências de branding para 2024. Senta o dedo, manda pra galera, porque eu quero ver se ele vai bater o recorde de mais ouvido do ano novamente. E o mais ouvido da história do Branding Tudo Podcast. Vamos a um trechinho aqui para vocês relembrarem por que esse episódio foi o mais. Como o próprio nome já diz, apesar de ser uma tendência, ela não nasce do nada. A tendência é um comportamento que vai sendo repetido, vai crescendo, vai ganhando adeptos, e isso mostra uma tendência para o ano que vem. O que a gente tem que lembrar que as tendências de branding, principalmente, a gente nunca pode esquecer das áreas correlatas ao branding. Antropologia do consumo, a própria sociedade, reflexos da política, tudo isso influencia como as marcas vão se posicionar no que vem. E como a estratégia de marca também vai ser influenciada pelo comportamento. Então a gente vai ver muitas tendências aqui aliadas a um comportamento de sociedade. A gente não pode esquecer que as marcas estão inseridas nesse contexto. Então, quando a gente vai olhando, geralmente a gente olha a tendência, né? Tendências de moda, por exemplo, de roupa. A gente olha para a cor do ano, a cor da estação, os modelos estão usando, a passarela colocou. No caso de branding, relacionamento de marcas e sociedade, a gente tem tendências que vão ser fincadas baseadas num comportamento político, por exemplo. Necessidades, pirâmide de necessidades de Maslow. Então, não é só algo relacionado a uma cor, relacionado a só um comportamento. A gente tem uma influência social na tendência, beleza? Dando esse contexto, a gente precisa ter em mente a seguinte coisa. A gente tem mudanças sociais acontecendo. A gente tem um cenário que se encaminhou, principalmente aqui no Brasil, né, mas no resto do mundo também, que é um cenário de divisão da sociedade, um cenário caótico de volume de informação, volume de marcas, volume de comunicação e uma sociedade que cada vez mais apresenta um posicionamento mais polarizado. Cada lado da sociedade defende o seu ponto, acredita no seu ponto, não está disposto a ouvir o outro lado, e isso vai influenciar como as marcas se comportam daqui para frente. O Covid, apesar de ser uma
um vírus, né, que a gente ficou nos últimos 2 anos e meio enfrentando, o Covid teve e continua tendo influência, até porque a gente tem as mutações e os surtos eles continuam acontecendo, mas o cenário que a gente viveu nos 2 anos, onde o Covid fez muita diferença em relação ao nosso comportamento, ele teve uma mudança em alguns focos específicos da pirâmide de necessidades de Maslow. Quem não conhece a pirâmide, sugiro dar uma pesquisada depois. A gente via algumas necessidades antes da pandemia, estavam focadas nos 2 últimos pontos da pirâmide, lá no topo, que era a autorrealização e a estima. Eram 2 pontos dessa pirâmide. A autorrealização é o desejo de você se tornar o máximo e o melhor que você pode ser. E a estima, você tinha ali uma necessidade de ganhar respeito, status, reconhecimento, força, liberdade. A própria autoestima em si está em alta. Essas eram as nossas necessidades e era o que a gente buscava como grande prioridade no começo da pandemia, antes da pandemia. Quando a gente passou pela pandemia, essas necessidades mudaram radicalmente. A gente sai do topo da pirâmide e a gente começa a voltar para a base da pirâmide. E a base da pirâmide é feita de 3 outros pontos. Primeiro são as necessidades fisiológicas: água, ar, comida, abrigo, roupa, sono. A gente tem as necessidades de segurança, que é basicamente segurança pessoal, emprego, recurso, saúde, propriedade. Então você tem segurança na sua forma de viver. E a gente tinha um senso de pertencimento, que é amizade, intimidade, família, senso de conexão. Então, depois da pandemia, a gente sai desse lugar de ficar olhando só para eu quero ser o melhor, eu quero ter autorrealização, eu quero ter estima, eu quero ser reconhecido, quero ter status, eu quero construir essa imagem, e a gente volta para uma necessidade mais primitiva, necessidades fisiológicas, a questão de você ter saúde, a questão de você ter água, a questão de você estar protegido, a questão de você não ter infecção, de você usar álcool gel, né? A gente volta para necessidades psicologicamente falando, muito mais primitivas, onde até as marcas não têm tanta relevância nesse processo, a não ser aquelas que têm um posicionamento de cuidado, carinho e saúde. Mas todo o restante das marcas que tinham aquele peso de construção de status, imagem, elas perdem a força porque não é necessário mais construir esses lugares durante a pandemia. Agora, após a pandemia, a gente começa a rever essas necessidades ganhando um pouco mais de força, mas ainda assim a gente tem necessidades muito maiores, muito mais focadas em necessidades fisiológicas, de segurança e de pertencimento. E agora que chegamos ao final dessa retrospectiva, eu quero agradecer novamente a você, cidadão, que faz esse podcast acontecer. Obrigado pela audiência nos 100 episódios até hoje. Obrigado pelas pessoas que me acompanham há 2 anos aqui no Spotify e há mais anos nas outras redes sociais. Como eu falei lá no começo, vocês me fazem chegar onde eu chego. Vocês me fazem alcançar lugares que eu jamais alcancei. Vocês é que me fazem ter tantas realizações. Obrigado por compartilharem com tanta generosidade o meu conteúdo, para mandarem para os seus amigos, para o seu chefe, para os seus diretores, para os seus times. Obrigado, marcas que me contrataram ao longo desse processo, que vieram aqui do podcast. A gente faz uma pesquisa quando o cliente me contrata na consultoria, na Galileu Branding, e 85% dos clientes são ouvintes. Então, obrigado, clientes que ouviram o podcast, confiaram no trabalho da Galileu e no meu trabalho do Galileu também, para fazer as suas marcas serem mais incríveis, mais fortes, mais humanas e mais responsáveis. Agora a gente tem uma jornada de chegar no episódio número 200, então a gente vai continuar traduzindo muito dos meus pensamentos, da maneira como eu acredito construir marca, das tendências que eu aprendo, da experiência que eu tenho com os clientes, e o intuito é cada vez mais compartilhar isso com vocês de maneira fácil, simples, tranquila. Obrigado por sua audiência até aqui, obrigado a cada convidado que emprestou com muita generosidade o seu conhecimento, o seu conteúdo, o seu tempo para estar aqui gravando junto com a gente. Obrigado, Tim Gales, que fez todo esse episódio acontecer, tanto no roteiro, como também fazem os 99 episódios anteriores acontecerem. Quero agradecer a pessoa que me ajudou no episódio número 1, que eu não citei lá no começo, mas eu vou citar aqui, que chama-se Pamela Júcio. Pamela Júcio, muito obrigado. Ela foi a responsável por ter criado a identidade sonora do podcast, ter feito o ritmo de edição que vocês escutam aqui, todas as vinhetas de início, meio e final, os efeitos sonoros. Ela criou um guide, inclusive. E a Pamela Justo acreditou nesse projeto quando eu gravava na minha casa, com um microfone da HyperX, um Quadcast, na minha casa, sentadinho, e ela fazia o máximo para tornar esse episódio o mais bem feito possível, com a melhor edição, com a melhor qualidade, parecendo que eu estava no estúdio, quando na realidade eu estava na minha casa. Então, Pamela Justo, eu sou muito grato ao trabalho que você fez. A Pamela me acompanhou durante muito tempo do podcast. Obrigado ao time da Mars, que fez toda a parte de vinhetas visuais, que depois que a gente foi para o YouTube, a gente precisou de ter um recurso gráfico.
Então, obrigado, time Márcio. Obrigado, time da Estúdio Voz, que me recebeu desde o começo também. Gravando lá na Silveira, que tinha o Estúdio Metal, que foi também onde foi o meu palco de gravação lá durante muitos anos. E a gente mudou agora pra Rua Húngara, número 10, que é onde a gente grava também. Então, obrigado, time do Estúdio Voz, pela loucura das edições, pela correria, pelos cortes que a gente fez. Obrigado pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E vamos que vamos, cidadãos. Eu vejo vocês no episódio número 101, Tendências de Branding para 2024, rumo ao episódio número 200. Se você gostou desse episódio, dessa retrospectiva, 5 estrelinhas, manda para 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast pra gente explodir esse ano. Vejo vocês em breve. Um beijo, tchau e parabéns para nós.